Olá, meu nome é Ana Paula Bindi, sou professora de Química e essa aula vai ser uma aula de iniciação ao tema sobre soluções. Então, o que seria, a definição de soluções? Soluções, então, seria uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. E essa definição, ela faz a gente pensar em várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai fazer um Toddy, quando a gente vai fazer um suco, né? Então, a gente acaba fazendo uma solução. Por exemplo, eu tenho aqui um copinho aqui de água, então eu vou utilizar essa água como o nosso solvente, né? E vou utilizar então um pozinho, digamos, de suco para ser o nosso aí soluto. O que acontece então? Eu vou colocar bem pouquinho suco no copo, vou mexer e eu vou fazer uma soluçãozinha de suco. Ó, embaixo ele ficou com um pouquinho de suco que não dissolveu. O que isso nos diz então? O que essa solução aqui nos diz? Ela aqui já nos traz duas coisas, né? Que é a solução, então, ela vai ser composta por um solvente, né? Que é a substância em maior quantidade, no caso a água. E também que ela vai ser composta pelo soluto, né? Que é a substância em menor quantidade, no caso, o pozinho de suco. Quais dois outros coisas que a gente pode abordar sobre as soluções? A gente pode ver que elas podem ser classificadas quanto ao tipo, né, do estado ali físico dos componentes dela. Então, seria uma solução sólida, podemos ter uma solução gasosa e podemos também ter uma solução líquida. O que seriam os exemplos de uma solução sólida? Por exemplo, o latão. O latão ali ele é composto por uma mistura de cobre e zinco. Um exemplo de solução gasosa é o ar atmosférico. O ar atmosférico ele é composto por vários gases, né? Oxigênio, nitrogênio e algumas outras substâncias também. Então, ele é uma solução gasosa. E também temos vários tipos de solução líquida. Um exemplo aí seria o vinagre, né? Que é uma mistura de ácido acético, né, com água. E, no caso também, nós temos aqui uma solução aqui, né, também é líquida, que é o suco. O que mais que nós podemos abordar sobre o tema soluções? As soluções elas são afetadas pela solubilidade. Só para relembrar um pouquinho aí o que seria a solubilidade nessa aula aí, que seria outro tema que vamos abordar ao longo das aulas ao falar sobre soluções. Então aqui seria a quantidade máxima de uma determinada substância que pode ser dissolvida em um determinado volume de solvente, em uma determinada temperatura e pressão. Ou seja, solubilidade está envolvendo ali a quantidade máxima de soluto, né, que um determinado volume de solvente vai conseguir diluir. Então, o que isso influencia nas soluções? Algumas soluções vão ser insaturadas, né? Ou seja, a quantidade de soluto vai ser menor que a quantidade máxima que aquele solvente consegue diluir. Outras vão ser saturadas, ou seja, a quantidade de soluto vai ser a quantidade máxima, então ela vai ter exatamente ali a quantidade máxima de soluto que aquele solvente vai conseguir dissolver. É claro, naquela temperatura e pressão, né? Que são duas coisas que podem afetar a solubilidade. E temos também soluções supersaturadas, que então vão ser uma quantidade muito maior de soluto que a quantidade máxima. Então você tem a quantidade máxima e quando você adiciona mais soluto naquele solvente, ele vai tender, se você aquecer ele vai tender, é claro, a dissolver, porém ao resfriar ele vai precipitar. Ou seja, essas soluções aqui também são consideradas muito instáveis. Qual que é um exemplo aí de solução supersaturada do nosso dia a dia? Seriam então aí as soluções, por exemplo, refrigerante. O refrigerante, ele tem o gás
CO2, né, que ele tá ali dissolvido no meio aquoso ali, né, do refrigerante, por conta da alta pressão de dentro da garrafa. Então, quando a gente abre a garrafa de refrigerante, a gente alivia a pressão e forma essas bolhas de CO2. O que mais que a gente pode ver sobre esse tema aqui? A gente pode ver, então, um pouco sobre diluição aqui, né? Claro, na próxima aula a gente vai continuar. Então, a gente vai aprofundar mais com os cálculos de diluição e coisa e tal. Porém, a diluição é um processo no qual você acrescenta mais solvente em uma solução. Por exemplo, eu tenho aqui nosso copo de suco. O que seria uma diluição? Eu achei que esse suco está muito forte, então eu venho aqui e adiciono mais água nele. Deixei ele diluído, né? Onde que a gente aplica isso? Onde que a gente dilui soluções? A gente dilui soluções aí no nosso dia a dia, por exemplo. Quando vamos fazer limpeza da casa, a gente utiliza solução. Se formos utilizar, por exemplo, a Quiboa, que é o hipoclorito de sódio. A Quiboa, ela traz no próprio rótulo uma forma de diluir ela, né, para ser aplicada no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai utilizar ela, é bom ler antes o rótulo, ver a quantidade necessária dela para usar e daí preparar a soluçãozinha de Quiboa. O que mais que a gente pode também pensar aí sobre conceitos de soluções? Temos aqui, então, os tipos de soluções, né? E aí a gente pode visualizar mais uma coisa sobre elas. Quanto, né? As soluções. Por exemplo, eu posso preparar uma solução saturada. E uma solução insaturada também de suco. Como? Né, para esse exemplo. Aqui eu tenho uma solução saturada, ela tem um corpinho de fundo, tá? E aqui eu tenho a mesma quantidade de água. E aqui ela não tem esse corpinho de fundo, ó. O suco, ele foi totalmente dissolvido. Ou seja, eu coloquei aqui uma quantidade menor do que aqui. Até a cor tá diferente. Essa então foi a aula de soluções, né? Caso tenha algumas dúvidas, coisas assim, podemos retomar isso, né? Nas próximas aulas a seguir. Também vamos ver alguns cálculos de diluição, alguns conceitos sobre concentração, né? Concentração e difusão. E fica como atividade, então, dessa aula, para fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre outras soluções, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí a gente vai tentar aí ver como a gente pode fazer a diluição dessas soluções nas próximas aulas, né, fazer apanhado de exemplos, né, e a gente vai diluir então essas soluções e vamos, né, ver como a gente dilui e como que a gente calcula isso então na próxima aula, né, que seria a atividade. Também fica aí de proposta, né, pesquisar outros exemplos aí de tipos de soluções, né, como atividade, e trazer, né, por que elas são soluções, qual que é os componentes dela, né, quais são as substâncias, quais seriam os seus solutos e quais seriam os seus solventes, identificar para uma próxima aula e a gente estaria vendo essa parte. E é isso, o tema de soluções dessa aula de hoje. Então, até mais e qualquer coisa, só perguntar.